Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos finalizar o nosso conteúdo sobre as funções inorgânicas, falando sobre os óxidos. Assim como os ácidos, as bases e os sais, os óxidos também possuem características particulares. Eles são compostos binários, ou seja, possuem apenas dois elementos na sua fórmula molecular, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Este outro elemento que irá formar a estrutura do óxido pode ser qualquer outro elemento da tabela periódica, com exceção do flúor. E o flúor não pode formar um óxido com o oxigênio, pois ele é um elemento mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, o composto OF2, onde nós temos a união do oxigênio com o flúor, é considerado um sal inorgânico e não um óxido. Como o oxigênio é um ametal, o tipo de óxido formado vai depender se o átomo ligado ao oxigênio é um metal ou um ametal. Neste caso, quando o átomo ligado ao oxigênio for um metal, nós teremos um óxido iônico, e quando o átomo ligado ao oxigênio for um ametal, nós teremos um óxido molecular. Lembrando que a ligação entre hidrogênio e oxigênio também é uma ligação covalente, então a água e outros compostos formados a partir da união de hidrogênio e oxigênio são óxidos moleculares. Falando um pouquinho sobre a classificação dos óxidos. O primeiro tipo de óxido que nós podemos ter são os óxidos ácidos ou anidridos. Eles são formados por ametais a partir de uma ligação covalente com o oxigênio e se comportam como ácidos, por isso são classificados como óxidos ácidos. Aqui nós temos alguns exemplos: CO2, SO2, SO3, P2O5, NO2, N2O5, entre outros. Por que que os óxidos ácidos se comportam como ácidos? Quando eles reagem com a água, eles vão dar origem a um ácido inorgânico. E quando eles reagem com uma base, eles fazem uma reação de neutralização, formando sal mais água, ou seja, óxidos ácidos se comportam como ácidos. Aqui nós temos como exemplo o CO2, que é o gás carbônico. Quando reage com a água, dá origem ao H2CO3, que é o ácido carbônico, e quando reage com hidróxido de sódio, ele dá origem ao carbonato de sódio, liberando molécula de água. Nós temos também os óxidos básicos, que neste caso são formados por metais, portanto, possuem ligação iônica. Os óxidos básicos, eles terão o comportamento de uma base. Nós temos aqui alguns exemplos: Na2O, K2O, CaO e MgO. Todo óxido básico, ao reagir com água, dará origem a uma base. Aqui nós temos o exemplo do CaO, que ao reagir com a água, forma o hidróxido de cálcio. Quando um óxido básico entra em contato com um ácido, ele irá também fazer uma reação de neutralização. Então, o CaO, na presença de ácido clorídrico, ele forma o cloreto de cálcio, liberando moléculas de água. Além dos óxidos ácidos e básicos, nós temos uma pequena classe de óxidos, chamadas de óxidos neutros. Eles são formados por ametais e não reagem na presença de água, ácidos ou bases. Então, como eles não são capazes de fazer reações químicas, eles são chamados de óxidos neutros ou inertes. Os óxidos neutros são apenas três: o CO, o N2O e o NO. Estes óxidos não irão reagir na presença de água, ácidos ou bases. Os óxidos amfóteros são aqueles óxidos que têm um comportamento dúbio, ou seja,
na presença de um ácido, irão se comportar como uma base e, na presença de uma base, irão se comportar como um ácido. Nós temos aqui alguns exemplos de óxidos anfóteros, como o ZNO, o Al2O3, o SNO2, entre outros. Então, o ZNO, ao ser colocado em contato com ácido clorídrico, ele irá se comportar como uma base, dando origem ao cloreto de zinco e liberando moléculas de água. Em contrapartida, o mesmo ZNO, ao ser colocado em contato com o hidróxido de sódio, que é uma base, ele também irá formar um sal, porém, neste caso, um sal diferente, e irá liberar moléculas de água. Então, o mesmo óxido é capaz de reagir com ácidos e bases com comportamentos diferentes. Nós temos também a possibilidade de termos óxidos duplos ou mistos. Esses óxidos são o resultado da combinação de dois óxidos de um mesmo elemento químico. Então, nós temos o exemplo do Fe3O4, que é a combinação do óxido de ferro 2 com o óxido de ferro 3, e o Pb3O4, que é a combinação de duas moléculas do óxido de chumbo 2 com uma molécula do óxido de chumbo 4. Os óxidos duplos ou mistos, ao reagirem com um ácido, eles irão formar dois sais, um sal derivado da reação do primeiro óxido com o ácido e outro sal derivado da reação do segundo óxido com o ácido. Então, óxidos duplos sempre darão origem a dois sais quando reagem com ácidos. A última classe de óxidos que nós temos são os peróxidos, que são compostos onde o oxigênio, ao invés de apresentar o seu NOx usual, que é -2, estará com carga -1. E ao reagirem com água ou ácidos diluídos, irão produzir água oxigenada. Então, aqui nós temos alguns exemplos de peróxidos: Li2O2, Na2O2, MgO2, dentre outros. Então, na reação do peróxido com água, nós formaremos uma base e água oxigenada como subproduto. Quando o peróxido reage com um ácido, ele irá formar um sal e também a água oxigenada como subproduto. Lembrando que a água oxigenada em meio básico, ou seja, em casos similares a esta primeira reação, se decompõe em água mais gás oxigênio. Como nós podemos verificar, a classificação do óxido é dada pelo elemento formador. Então, nós podemos resumir para os elementos representativos a classificação dos óxidos da seguinte maneira: os óxidos formados pelos ametais serão óxidos ácidos, os óxidos formados por metais representativos serão óxidos básicos, e os óxidos anfóteros são os óxidos formados, em geral, pelos elementos que ficam na divisão entre metais e ametais na tabela periódica. Então, esta é uma forma de reconhecermos o tipo de óxido dependendo da posição do elemento na tabela periódica, e ela ajuda principalmente na dúvida se um óxido é classificado como anfótero ou não, pois os anfóteros, em geral, são formados pelos elementos que ficam na divisão entre metais e ametais. Agora vamos falar sobre a nomenclatura dos óxidos, que vai variar dependendo da sua classificação. Os óxidos iônicos de carga fixa terão a sua nomenclatura seguindo a seguinte estrutura: óxido D, seguido do nome do elemento. Então, nós temos aqui Na2O é o óxido de sódio, CaO, óxido de cálcio, Ag2O, óxido de prata, Al2O3, óxido de alumínio. Então, óxidos formados por cátions de carga fixa terão o seu nome
de uma forma bem simples, apenas óxido de, seguido do nome do elemento. No caso dos óxidos iônicos com elementos de carga variável, nós teremos que usar o NOx daquele elemento em algarismos romanos. Então, FeO é o óxido de ferro 2, PbO é o óxido de chumbo 2, CuO é o óxido de cobre 2 e Fe2O3 é o óxido de ferro 3. É fácil para nós sabermos qual é o NOx do metal formador deste tipo de óxido, pois o átomo de oxigênio vai estar na sua carga usual, que é -2. Então, se o oxigênio vale -2, é fácil calcular o NOx do outro elemento para colocarmos na sua nomenclatura. Uma outra forma de dar nome para os óxidos iônicos de carga variável é utilizar o nome do cátion segundo a tabela de cátions. Então, aqui nós temos os mesmos óxidos, porém, dando seu nome com o nome do cátion usando as terminações relativas ao seu NOx. Então, o FeO, que era óxido de ferro 2, ele também pode ser chamado de óxido ferroso, pois eu estou com o ferro no seu menor estado de oxidação. O PbO será óxido plumboso. O CuO é o óxido cúprico e o Fe2O3 é o óxido férrico. Então, para utilizarmos essa maneira de nomear, teremos que ter o nome de cada um dos cátions, que pode ser consultado na tabela de cátions. No caso dos óxidos moleculares, nós temos uma forma diferente de nomear. Vamos utilizar um prefixo unido à palavra óxido, seguido de outro prefixo unido ao nome do elemento. E quem são esses prefixos? Esses prefixos são a quantidade de átomos presentes na fórmula. Então, nós temos aqui alguns exemplos. O CO2, nós temos 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono. Então, ele pode ser chamado como dióxido, 2 átomos de oxigênio, de carbono, porque eu tenho somente um carbono. Outro exemplo, o SO2. Nós temos 2 átomos de oxigênio e 1 de enxofre. Então, ele é o dióxido de enxofre. Aqui, no caso, o P2O5. 5 átomos de oxigênio e 2 átomos de fósforo. Então, ele será o pentóxido de difósforo. O prefixo mono, ele pode ser omitido, mas em alguns casos, como no monóxido de carbono, que é o CO, ele é representado. E por último, nós temos a nomenclatura dos peróxidos. A nomenclatura dos peróxidos irá utilizar o termo peróxido seguido do nome do elemento. Então, aqui nós temos H2O2, que é a água oxigenada, mas o nome, segundo as regras da IUPAC, para ela é peróxido de hidrogênio, porque o elemento formador é o hidrogênio. MgO2 é o peróxido de magnésio. K2O2 é o peróxido de potássio. Lembrando que, para reconhecer um peróxido, basta fazermos o cálculo do NOx na substância. Nós iremos perceber que naquela substância o oxigênio está com o número de oxidação -1 e não -2, que é o seu habitual. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!